Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Tem de tudo pra sua casa, pra cozinha, pro banheiro, pra sala, área de festas, preço baixo o ano inteiro. Lançamentos, novidades, o melhor pro seu projeto. Vem falar com a nossa equipe, tem de tudo do piso ao teto. Tem de tudo, tem. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína é pra mim e pra você a qualquer hora. Quitubaína. Olá pessoal, estamos de volta na nossa conexão aqui pelo podcast O Pode Tudo e nossas redes sociais vão ferver com histórias inusitadas, mas também com sabedoria, com esse convidado que eu trago hoje aqui falando um montão de vários assuntos, entre eles essa questão de recolocação profissional, treinamentos, inspiração, transição de carreira, mas contando um pouco da sua jornada dessa saga, hoje eu recebo aqui o meu amigo, diretor da Associação Comercial de Sinop, também da SESC, que faz um trabalho incrível já há alguns anos, Ronaldo Carneiro. Bem-vindo, Ronaldo. Como que é estar aqui nesse movimento? Conta um pouco de você para nós. Cara, é muito legal. Obrigado, né, Fernando, pelo convite, a oportunidade de a gente bater esse papo aqui. É muito legal. Às vezes você está assistindo e fica olhando, né, outras pessoas, tantos já passaram por aqui, e a gente fica olhando, poxa, que legal, como é estar ali, tudo compartilhar a história, tantas histórias que eu já vi, né, de outras pessoas que você convidou e fala, cara, que legal, como é bacana você conhecer a história das pessoas. Muito bom, parabéns. Essa é a nossa missão. E Sinop é feito de uma história fantástica de empreendedorismo. Você tem uma jornada bem bacana aí de transição de carreira, hoje trabalha nessa área com o pessoal identificando talentos, fazendo um caça-talentos, preparando, treinando essa parte empresarial. Mas você tem aí um movimento bem legal. Até eu falei, traz algum material que você acha legal, Ronaldo, histórico, que fez sentido na sua vida, que impactou a sua vida. E eu falei, não, vou levar alguma coisa. Conta pra nós, o que você trouxe aí para o pessoal ver? Rapaz, quando você falou, Fernando, assim, traz alguma coisa que marcou uma foto, um objeto. Para mim, não tem outro objeto que eu falo que marca a minha história, eu falo quanto essa gandola, né, que a gente chama, né, na linguagem militar, né, ou um uniforme, que eu usei quando eu tinha ali em torno dos meus 15 anos. Isso lá em 1989, né? 15 anos e 25 quilos. Bem isso, né? Era aquele jovenzinho. Isso aqui é da escola, então? Você fez Não, na verdade não é uma escola, é um projeto social que eu fiz parte dos 15 aos 18 anos. Isso é lá onde, Ronaldo? Em Dourados. Você nasceu em Dourados? Sim, na verdade eu sou nascido em Douradina, que é uma cidadezinha pequena, bem pertinho de Dourados. Registro então Douradina, mas aos 2 anos eu me mudei para Dourados e vivi lá até 2016. Legal, e aí o projeto social você lá? Foi, cara. Era um projeto na época, Fernando, que a vice-governadoria do estado, ou seja, Dourados tinha então, o vice-governador era de Dourados. E aí na casa que ele morava, ele criou então a vice-governadoria. E a primeira dama, no caso ali, a esposa dele, era uma pessoa que tinha muito esse viés social. E fundou então, hoje, extinta, né? Mas uma entidade que eu falo, fez muita diferença na vida de jovens, a Corporação dos Patrulheiros Mirins de Dourados. Que legal. Que onde eu passei 4 anos. Sensacional. Daí você é um movimento que fazia trabalhos sociais, era um contraturno. Exato. A gente tinha assim, meio período na escola convencional, então eu estudava de manhã, né, ali no ensino fundamental, e no período da tarde
eu pegava a bicicletinha quando podia. Quando não tinha bicicleta, ia a pé, ou às vezes pegava o Vale Transporte. Engraçado que na época eles forçavam a gente a tirar o Vale Transporte uma semana pra gente ir correndo. Algo muito importante para um jovem. Então eu corria 5 quilômetros com a mochilinha nas costas para chegar aonde? Em uma sala no Corpo de Bombeiros, que era uma sala cedida pra gente. Então tinha uma turma ali de aproximadamente uns 40 jovens, tudo nessa faixa ali de 13 a 15 anos de idade, para esse projeto social. Então a gente tinha instruções militares, cívicos, de várias situações, além da prática física, enfim, jogo de bola, era sensacional. Ronaldo, você tem a convicção que esse tipo de ação, de movimento, hoje você trabalha com desenvolvimento de lideranças de alta performance, treinamento de pessoas em empresas multinacionais, empresas de destaque nacional, regional, né, local, que essa sua passagem, essa sua formação fez diferença no seu sucesso profissional? Total, Fernando. É legal essa tua pergunta, porque quando eu olho para trás, eu costumo, em algumas palestras que a gente faz, em projeto social que a gente conversa com pessoas, eu gosto muito de trabalhar, né, com jovens assim, eu falo, eu sou o carinha que tinha tudo para dar errado. Por quê? Aos 14 anos, naquela transição ali para a adolescência, o pai se separa da mãe. E aí então eu fico como filho mais velho, com uma irmã mais nova e um irmão mais novo. Minha mãe era cozinheira em um restaurante e a gente morava numa casa bem simples, bem humilde, né? Então eu comecei a querer ir para delinquência, digamos assim. Sim. Por quê? Porque bateu uma revolta. Já ia virar uma vida louca ali. Exatamente, natural. Eu queria me revoltar, mas a minha mãe não deixou. E Deus, graças a Deus, né, eu falo assim, guardou a gente disso aí. Foi quando surgiu o projeto social. Então, tipo assim, eu precisava de algo para canalizar a energia. Quando a pessoa não tem algo bom, ela corre o risco de canalizar essa energia para algo ruim, nocivo, que é a delinquência, ou um vício, qualquer outra coisa que vai trazer ao longo da vida uma consequência ruim. E o que eu fiz? Surgiu o projeto social. Então eu canalizei toda a minha energia de raiva, de frustração, de tudo que eu vivia, para o projeto. Tanto que eu lembro assim, eu entrei aluno a soldado mirim, em fevereiro de 1989. E eu me desliguei da corporação em dezembro de 1992 para ir servir o exército, como coronel mirim. Isso. Entendeu? Então eu galguei os postos ali do inicial até o último posto do coronel mirim, que me levou a servir o exército. Isso é o que a gente pode chamar de uma pequena receita para construir uma boa cidadania, resultado de sucesso, né, Ronaldo? Faz Exato. diferença. Eu costumo sempre dizer, Fernando, ninguém chega, digamos assim, no topo da pirâmide sem ter construído uma base bem feita. Não existe caminho mágico, não existe fórmula mágica, 3 dicas para isso, tudo não existe. Existe o quê? Disciplina, consciência de onde se quer chegar, entendeu? Atitude positiva e disposição de pagar o preço. Você está numa rodovia, você vai daqui a Sorriso, você tem que passar pelo pedágio. Então a gente usa muito, pague o pedágio. Não queira pular etapa da vida, porque aí você vai construindo, ou seja, uma base sólida para que você consiga crescer. Sacrifício e renúncia faz parte, né? É a vida. Vou guardar isso aqui. Guardar, não é problema não. Vou guardar. Aí você conta pra nós. E aí chega essa fase. Chega essa, Você cara. já tá mais meninão, tal. Cara, era assim. Isso aqui você entra no exército, foi servido. Exatamente, é. No O que exército. acontece? Eu falo, o sonho de toda mãe, principalmente, né, de pessoas aí que tem uma situação financeira um pouco mais, digamos assim, limitada, idealiza aquela questão assim, nossa, eu quero que você vá pro exército. E na minha época, Fernando, tinha muito isso, acho que da tua época também, a gente é da mesma idade. Na época eu tenho uma passagem meio obscura essa parte do exército. Vai lá. Tinha muito aquilo assim, quando o filho vai pro exército, ele vai aprender coisas novas. Existe um ditado na linguagem que é assim, o exército, né, as forças armadas como um todo, a gente fala o exército porque é a força terrestre, onde o número de conscritos, que a gente chama, né, pro serviço obrigatório, é maior. As outras duas forças é menor, porque elas têm uma pegada diferente. Então fala assim, no exército é onde o filho chora e a mãe não vê. É uma escola de civilidade, entendeu? Onde a pessoa precisa aprender a hierarquia, disciplina, várias coisas, entendeu? E a base que eu tive dentro da Patrulha Mirim, durante praticamente 4 anos que eu passei, ela me deu essa base. Eu sabia, por exemplo, eu achei uma coisa muito curiosa, né? Eu era um recruta no quartel. O recruta é aquele bisonho que erra tudo. E eu, como recruta, eu conseguia comandar um pelotão.
comandar, sentido, ordinário, marcha, ou seja, dar todo o comando para uma tropa, eu já sabia isso. Você já tinha a referência lá. Exatamente. E isso, então, despertou, puxa, mas quem é esse recruta bizonho que sabe comandar? De certa forma, me ajudou, porque eu já não era tão iniciante, eu já tinha vivido isso durante 4 anos da minha vida. Então, aí entrando no exército, eu falo, realizei ali o sonho da mãe, primeiramente, o meu também, e consegui, então, criar um caminho diferente. Entendeu? Bem positivo de crescimento. Base sólida, né? Sim. E você ficou no exército, você foi até sargento. Isso. Depois você teve um momento que você falou assim, poxa, agora, mas é assim, exército, muito bom, muito relevante, mas eu quero dar uma guinada na minha vida. Você foi fazer uma faculdade, foi trabalhar em quê? Conta um pouco pra nós disso. Legal. O que acontece? Nós, os seres humanos, eu trabalho muito Legal, com isso hoje em carreira, Fernando. O que acontece? Nós vivemos por ciclos. Olha, a hora que eu chegar num determinado local, eu vou ser alguém realizado. Só que, naturalmente, todo ser humano, quando você chega nesse objetivo, você já não tá mais, não se conforma mais com ele, você já alça outro para frente. Tanto é que tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ilustra muito bem isso, é natural do ser humano. Então a gente nunca conquista, digamos assim, a felicidade, por quê? Porque quando eu alcanço um objetivo, eu já programei outro maior à frente. Então são fases da vida. E aí o que acontece? Eu entrei no exército, tive ali 6 anos, conquistei alguns objetivos, foi uma caminhada muito positiva por sinal, mas chegou um ponto, e ali eu estava ali nos meus 25 anos, que eu me questionei, é isso que eu quero para a vida toda? Porque era o meu sonho até entrar no exército. Fui muito feliz nos primeiros anos, na verdade assim, os primeiros meses, para alguém que queria muito entrar, eu estava doido para sair. Por conta do quê? Alta complexidade de disciplinar. Exato, que era algo novo para mim. Você tem uma dificuldade de liberdade total ali dentro, né? Muda Exato. tudo, né? E eu entrei num período que existia o chamado internato, que era o seguinte, você entrava na segunda, ficava a semana toda no quartel e ia embora só na sexta-feira. Se você não estivesse de serviço no fim de semana. Porque se você tivesse de serviço, que é a guarda interna no quartel, esquece o fim de semana. Então você só ia... ou sob punição. Que é o pior ainda, entendeu? Então assim, você acabava ficando muito tempo ali naquele ambiente. Você saía doido para ir para casa, enfim. E além de toda aquela pressão do militarismo, que a gente chama de ralo físico, tudo, então chegou um ponto que eu queria desistir. E aí tinha uma questão peculiar que era, pelo fato de eu ter sido patrulheiro e ter uma graduação relevante, os soldados do segundo ano já de quartel olhava para mim e falava, agora eu vou descontar nesse carinha tudo aquilo que fizeram comigo. É o chamado trote em alguns lugares, enfim. Sim. Mas isso era bastante exagerado. E aí é engraçado, Fernando, que eu falo, na vida a gente tem que toda hora tomar decisões. Com aquilo que fazem comigo. Não é, a diferença não está no que fazem comigo, é como eu vou reagir ao que fazem comigo. O que eu faço com aquilo. E eu me lembro que foi assim, chegou o ponto que eu falei, eu vou partir para cima desses caras, eu vou descer o braço em todo mundo e eu vou ser expulso. Tá tudo bem, mas eu não vou aguentar. Aí você começa a fazer aquele filme, onde isso vai me levar? O que eu vou dizer depois lá fora que eu fui expulso porque eu não tolerei alguém, um carinha estupinho, curto, enfim. Aí eu falei, tá, e se eu ficar, o que vai acontecer? Eu falei, quanto mais flexão esses caras mandar eu pagar, mais forte fica o meu braço. Foi a decisão que eu tomei. Para desviar e canalizar a raiva para um objetivo positivo, entendeu? E aí caminhamos, então, digamos assim, ao ponto que falei, não, agora tá tudo bem. Aí fizemos cursos, né? Eu conquistei algumas graduações, como você falou, cheguei ao posto, né, a graduação de 3º sargento, né? E depois, então, de 6 anos, falei, não, agora sim, eu acho que encerrou o ciclo. Mas 6 anos é bastante, hein? Bastante. 6 anos é bastante, ó. Cara, passa rápido. Passa nada. Quantos anos você saiu? Eu saí com 25. 25. Que aqui é o comando? O que é? Exato, isso aí é o que a gente chama, né? A insígnia, né? Da unidade militar que a pessoa passa. Então, essa aí é o uniforme que a gente chama, né? É uma farda de passeio dos militares. Existe a camuflada. Quando eu entrei, tinha acabado de sair do verde oliva. O verde oliva no exército ficou até 92. Aí quando foi 93, foi o primeiro ano que entrou o camuflado. Então eu já entrei usando o camuflado. E esse uniforme é o uniforme que a gente chama de passeio. Entendeu? Que usa essa camisa aí desse formato e aí nesse aí ele traz toda a identificação, desde o nome do militar, né, insígnias de curso que ele faz e aí essa aí é da unidade militar que eu servi, que é o 28 Batalhão Logístico lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Legal demais. E depois aí você vai vira uma chave de carreira e vai trabalhar com o quê? Cara, isso é interessante. Tem uma outra coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas é o seguinte, tem os 2 lados do plano B, porque fala, quando você tem o plano B, você não foca no teu plano A. Então, tipo assim, eu tenho uma válvula de escape, mas isso é relativo.
Você pode sim se dedicar 100% a uma atividade, mas não significa que você não pode ter uma outra coisa. Tanto que hoje já se fala no empreendedorismo, não dependa de uma única fonte de renda. Tenha outros negócios, ou seja, eu trabalho no meu emprego, mas se você é bom, por exemplo, em marketing digital, o que te impede de à noite desenvolver, fazer um trabalho para alguém? Várias situações, que não é o caso da gente citar. E eu gostava de fotografia. Eu já tinha uma câmera, né? E eu gostava de fotografar. E mesmo como militar, eu tinha uma câmera profissional. Eu tinha feito um curso de fotografia quando eu tinha 17 anos, ainda na Guarda Mirim. E aí eu tinha então esse hábito. O que aconteceu? Quando eu deixei de ser militar, o Exército sempre tinha alguém para acompanhar todas as atividades militares. E a pessoa que fazia esse trabalho na unidade que eu servia era um militar aposentado. E aí ele falou para mim, Ronaldo, eu tô com a vida ganha. Eu já tenho minha aposentadoria, você é jovem, você tem uma mulher grávida e você tem uma carreira pela frente. Eu vou para casa, agora eu vou de fato me aposentar, né? E você segue como fotógrafo. Então eu por mais 3 anos, Fernando, e meio, eu fiquei como fotógrafo oficial no quartel. Ah, legal. É super inspiração. E daí virando uma chave aqui, assim, que é essa parte profissional, que as pessoas acabam vendo o Ronaldo aqui hoje trabalhando com a parte de gestão de pessoas, recursos humanos, né? É coautor de livros na área de autoconhecimento, desenvolvimento, faz palestras. Qual é a pegada do Ronaldo mais humanizado, assim, sem ser um profissional? Que tipo de música que gosta? Que tipo de livro que indica para as pessoas que querem se desenvolver? Conta pra gente. Música, você falou uma coisa boa. Bom, a parte boa é que nós temos um gosto parecido, né? Já várias vezes eu falei, cara, tuas postagens mais bacanas é a música que você coloca de fundo, né? Não, você foi lá em casa a primeira vez, lá você falou assim, cara, primeira vez que eu venho em Sinop, porque tem uma casa que não tá tocando sertanejo. É isso. Então, assim, o gosto, eu falo assim, eu tenho um pouco eclético, né? Mas bastante ligado às músicas dos anos 60 a 80. Eu acho que é a época em que eu falo assim, a época de ouro da música, entendeu? Cada um respeita o gosto de todas as pessoas e tudo, mas particularmente eu tenho o gosto musical voltado para essa época. Então eu gosto muito de um flashback, tanto das músicas, né? De danceteria, tudo que você curtia muito, entendeu? Outra coisa que eu acho curioso, mas que eu gosto, eu vi um vídeo, por exemplo, essa semana, de um evento que eu participei, o High Level, e aí eu vi a trilha sonora e me inquietou, que é uma trilha sonora de filme. Por exemplo, eu já fui pesquisar para descobrir quem é que compôs a trilha sonora do filme Batman, desde o início, do filme Transformers. Então é curioso, mas é um estilo musical que eu gosto, porque ela é uma composição diferente, né? Aprecio um pouco da música clássica, MPB, então assim, eu diria que é bastante diversificada, porque eu acho que a música, você tem que ouvir ela para alguma coisa que te provoque algo positivo. Então é bastante diversificada. E como que o Ronaldo chega aqui em Sinop? Como que você descobre Sinop? Por que você vem parar aqui em Sinop? Cara, essa é uma pergunta legal. Primeiro, eu venho do Mato Grosso do Sul, que é o estado, digamos assim, irmão, né, que dividiu lá em 1977, né? E quem é de lá, a gente olha, apesar de eu já tinha visto a pujança do Mato Grosso. Você já tinha visto que era lugar de sucesso, sim. Sim, eu tinha visto no Globo Repórter. Que Sinop era melhor que Dourados. Na verdade, eu não tinha visto falar de Sinop, Fernando. Só pra ser passional, não. Eu tinha passado em Sinop uma vez, lá, muito tempo atrás, né? Mas nem me apeguei, em 92. Eu era militar ainda na época, eu vim aqui fazer não me lembro o quê e não me apeguei. E já tinha visto falar do Mato Grosso, tinha visto falar de Sorriso, Lucas, sabe, da pujança do agro, mas nunca me vi aqui. E o que aconteceu? Durante o período ali entre 2013 a 2016, eu já tinha aberto a minha empresa de consultoria nessa área, depois de uma carreira longa, digamos, anterior, em várias atividades na área comercial, e aí não estava bem. Na área de recrutamento, RH que eu atuo, o Mato Grosso do Sul não estava bom. Ou seja, eu quebrei. Literalmente, quebrei no CPF e quebrei no CNPJ. E aí falei, eu preciso retomar o mercado corporativo agora no CLT. E falei assim, eu preciso me abrir para o Brasil. Não, às vezes eu não vou encontrar uma oportunidade legal em Dourados, para o Brasil. Aí quando surgiu uma possibilidade numa cooperativa do Sicredi aqui em Colíder, que hoje é Sicredi Grandes Rios, né? Tem uma gratidão imensa, né, pela diretoria. Que lá. Legal. Por quê? Porque foi a cooperativa que eu falo que num momento muito difícil da minha vida, me deu uma oportunidade. Você morou em Colíder? Morei. Eu morei de junho de 2016, foi exatamente, né, quando eu vim para o Mato Grosso. Eu só conhecia, igual eu falei, Sinop eu vim lá em 92, era uma cidade bem menor do que hoje, e fora isso, até Cuiabá. De Cuiabá para cá eu não conhecia. Então, quando eu fui aprovado no processo do Sicredi,
eu cheguei em Sinop, né? No aéreo, fui para Colíder, fiz o processo, fui aprovado e voltei para Mato Grosso do Sul para depois vir. E vim para cá, então, em junho de 2016 e fiquei no Sicredi, trabalhando no Sicredi, ali em Colíder, atendendo a região, até janeiro de 2019. 2019, então, eu me desliguei da cooperativa, por quê? Em 2018, quando a família veio do Mato Grosso do Sul, optou em morar em Sinop. Por quê? Porque é uma cidade mais próxima de Dourados, que é a cidade onde a gente estava. Aí, então, em 2019, eu me desliguei da cooperativa, que eu falei, peraí, Sinop é melhor que Dourados. Sinop oferece uma oportunidade bacana. Aí eu falei assim, não, eu vou sair do CLT e vou voltar a empreender de novo. Vou pra ousadia. E cá estamos, é isso. Cá estamos. E na época eu achei engraçado que o diretor da cooperativa, né, que eu trabalhei, falou assim, cara, vai com tudo, vai com fé. Com certeza você vai ter um resultado financeiro muito melhor do que você continuar aqui na cooperativa. Então, acho que assim, você está seguindo um caminho legal. Com certeza. Né? Em 2019, eu ouvia umas coisas muito engraçadas em Sinop, Fernando, que as pessoas falavam assim, Ronaldo, Sinop a pessoa tem que ser muito ruim para dar errado. Aí eu falei, acho que eu não sou tão ruim, então acho que tem tudo para dar certo. E aí, uma característica fantástica de Sinop, né? Ronaldo, nós vamos voltar daqui a pouquinho. Pessoal, vamos pro break, segundo bloco, conversar um pouco mais com Ronaldo Carneiro. Essa figura ilustre aí da área de consultoria, treinamento e captura de talentos de alta performance aqui no Nortão de Mato Grosso. Até daqui a pouco. Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína é pra mim e pra você a qualquer hora. Quitubaína. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Tem de tudo pra sua casa, pra cozinha, pro banheiro, pra sala, área de festas, preço baixo o ano inteiro. Lançamentos, novidades, o melhor pro seu projeto. Vem falar com a nossa equipe, tem de tudo do piso ao teto. Tem de tudo, tem. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. De volta após o intervalo com essa figura ilustre, Ronaldo Carneiro, trabalha na área de pessoas, né, Ronaldo? E aí é um grande desafio que deve ser enfrentado dentro das empresas. Você entende que essa pujança de Sinop, por força dessa terra próspera, né? Estamos hoje falando de só Sinop, mais de 22 mil CNPJs, é um troço voraz, mas ao mesmo tempo, a grande maioria dos empresários não entendeu a importância de, diz a máxima, contratar caráter e desenvolver pessoas. Ainda fazendo uma leitura, tem evoluído, mas uma leitura ainda de que treinamento, preparação, desenvolvimento ainda não é tão importante. Então você sente esse reclame dos empresários de Sinop, que a mão de obra não é tão boa, que falta gente. Você sente essa demanda, que ainda o empresário não virou uma chave em definitivo, entendendo que precisa valorizar a mão de obra financeiramente, precisa valorizar a mão de obra com relação a plano de retenção com benefícios e precisa desenvolver mão de obras através de identificação de caráter e desenvolvimento de pessoas. Como que você vê esse desafio com os empresários de Sinop hoje? Esse é um ponto interessante, Fernando. Às vezes eu costumo refletir assim, cara, se você pensar em ganhar dinheiro, eu já tinha saído da área de RH. Por quê? Principalmente eu que venho da área comercial. Sim. Então, na área comercial, você precisa o quê? Fazer negócio, vender, sim, gerar resultado e ganhar comissão. Pronto, simples assim. Bingo. Exato. Quando se trata de desenvolver pessoa, você lida com dores. E algumas situações que, se você não tem um propósito nisso, você não consegue ficar.
Por quê? Você falou bem, nós temos um problema em Sinop, mas é um problema bom. Entendeu? A questão é que nem todo mundo está aberto a olhar esse problema como uma oportunidade de desenvolvimento e fazer alguma coisa em prol dele. Então vamos lá, nós temos dois extremos. Por um lado nós temos a empresa. Então o empresário, ele tem, em Sinop eu falo, o cara abriu uma empresa e trabalhou direitinho, ele cresce, é natural isso. Quer seja em serviço ou venda de produto. Beleza, cresce. Só que às vezes esse crescimento ele não é sustentável. Por quê? Porque a pessoa fala, não consigo contratar. Pra você ter uma noção, nós também. Eu já tive necessidade em contratar pessoa para recrutamento que eu falo, eu não consigo mais atender sozinho, preciso. E não ter, eu falo, nossa, a gente tem que fazer um serviço para alguém, mas nem eu consigo resolver o meu próprio, que é contratar. Então a gente tem a necessidade da empresa e nós temos a pessoa do outro lado. E o que a gente usa dentro do nosso trabalho, que é o que eu vivenciei durante a vida e vim aprendendo a isso que é um propósito. Que é o quê? É você ajudar a pessoa a entender uma decisão de carreira que pode começar lá com o primeiro emprego. Primeiro, ela muda ao longo da vida. Isso do lado da pessoa, ela muda ao longo da vida. Costumo dizer o seguinte, se o teu carro dá um problema, você vai levar ele na oficina. Sim. Se você faz gambiarra, em algum momento isso vai acumular e pode dar um prejuízo maior, ok? Saúde, mesma coisa. Nós não estamos bem, eu não vou fazer exame, não vou fazer nada, não vou ao médico. Em algum momento isso pode resultar numa consequência. Vamos falar do lado das mulheres. A mulher não se cuida. Eu não vou no salão, não cuido da pele, não cuido do cabelo. Em algum momento ela vai olhar para o espelho e vai falar, nossa, eu não me conheço mais. O cabelo tá feio, tá tudo, não tá tratado, um monte de coisa. A vida profissional é a mesma coisa. A questão é que as pessoas não olham dessa forma. E aí nós temos então, do lado de cá as pessoas, ela não tem uma percepção completa do que é uma vida profissional ou uma carreira profissional. Ela vive de trocas de empregos. Então isso é um problema. Do outro lado da empresa, ele não tem a clareza de quem é o tipo de pessoa ou profissional que eu quero dentro da minha empresa. Dentro daquela questão da cultura da empresa, dos resultados. Isso. Exato. E por mais que a pessoa não saiba, Fernando, todos nós temos valores e princípios. Correto. Quando eu entro numa empresa, por exemplo, que não compartilha daquilo que para mim é um valor, não vai rolar. A pessoa pode não saber por que não rolou. E ela pode até ter um salário legal, um cargo legal. Mas ela vai ter um sentimento de que não está rolando. E ela não sabe exatamente o que é, mas porque de repente, de alguma forma, a empresa está confrontando um valor. É que falta o pertencimento, né? Isso. Quando você não tem o pertencimento, eu trabalho muito isso nos meus clientes. O eixo número 2 das empresas é os quadros de cultura. Então, os quadros de cultura pode parecer um movimento, às vezes alguns empresários têm uma leitura mais rasa sobre isso, mas é muito relevante até para você poder formalizar isso dentro do manual de integração e dentro dos processos de criar as rotinas e os hábitos. Como que você imprime dentro da equipe, você não tem clareza do qual é a cultura da empresa, né? Exatamente. Então, quebrar esse paradigma é um grande desafio aqui, né? Muito, Fernando, muito. Eu costumo, às vezes, olhar assim, cara, existe a empresa de empresário, que é um cara que pensa estrategicamente, é uma mulher que pensa estrategicamente, ela entende o que é ter um negócio, e não estou falando de um grande negócio. Pode começar de uma pequena lojinha, uma pequena empresa de serviço, que é uma percepção seguinte, não importa onde eu estou hoje, importa onde eu quero chegar. E o que eu vou fazer para onde eu quero chegar. De quem tem uma grande empresa. E eu falo, e do outro lado, o contrário do empresário, tem o patrão, tem a patroa, que é a pessoa que tem a mentalidade do... Se você fosse melhor do que eu, você seria o dono e eu seria o teu empregado. Essa mentalidade não rola mais, Fernando. Entendeu? Então, por isso que algumas empresas têm problema de rotatividade ou até de atração. Por quê? Porque as pessoas hoje, aí, principalmente em Sinop, que como a gente sabe, são 500 praticamente CNPJs novos por mês. Ele não faz questão de ficar na empresa se ele entende que ali não é o lugar que ele se sente bem. Não bate a cultura, não tem pertencimento, não conhece. Eu sempre falo, às vezes não é exatamente essa área que você quer trabalhar, mas nesse momento você precisa transformar isso numa ponte para o futuro. Exato. Porque senão fica impossível. Você tem a sensação, atuando nessa área, de que pelo volume que nós temos de CNPJs e empresas que abrem todo mês, hoje, será que tem 100 empresas em Sinop que investem em desenvolvimento, desenvolvimento de pessoas, de profissionais? Olha, eu não posso te precisar... 100 empresas, será que tem? Eu não posso te precisar, seria um chute, mas
Ah, Ronaldo, você acredita? Eu acredito. Porque tem aquelas que a gente atende, que eu Sim. atendo, que você atende. Eu fico, às vezes, Fernando, surpreso e fico feliz em ver a tua agenda. Ah, muito legal. Eu olho assim a agenda, eu olho 4, 5, 6 empresas, às vezes dentro do mês, às vezes na semana eu olho, eu fico feliz com isso, porque eu falo assim, puxa, existe a empresa investindo em desenvolvimento. Isso. É um novo momento de Sinop. É Exato. legal demais. Empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, fazer esse movimento de valorização. Exato. De valorização. Você já teve alguma situação inusitada assim, de você trabalhar com pessoas ou com empresários, que aconteceu alguma coisa meio bizarra, ou engraçada, ou folclórica, ou chocante? E de às vezes você se lembrar que te marcou, você fala, cara, esse ramo eu nunca mais vou mexer não. Ou, nossa senhora, isso aqui foi muito engraçado. Tem. Até tem uma coisa curiosa que eu contemplo na nossa proposta de trabalho quando se trata de recrutamento. São 3 aspectos, Fernando, que eu falo bem claro na empresa. Ó, isso aqui nos isenta de fazer uma possível reposição. Porque qualquer empresa séria de recrutamento, ela dá uma segurança para a empresa que contratou, tipo assim, se por alguma razão der errado e esse candidato, essa pessoa não ficar na empresa, a gente vai abrir um novo processo e vai substituir sem custo. Sim. Ok? Eu acho que isso é respeito ao cliente, Claro. ao consumidor e dá credibilidade, segurança para ele. Nós, por exemplo, lá, a gente acompanha essa pessoa contratada por 90 dias. Por que eu falo assim, a parte chata que é dar um feedback para a pessoa, porque chegou atrasado, porque está com uma conversinha paralela, que não é um motivo de demissão, mas que se continuar acontecendo, vai acontecer a demissão, deixa com a gente. Nós orientamos de forma sutil, leve, sem gerar constrangimento para ambos os lados. Ok, mas existem alguns motivos que a gente percebe. Eu percebi isso aqui em Sinop, eu falei, não dá. Primeiro dele, você citou a palavra legal, integração. Algumas empresas ignoram a importância de integrar o colaborador no primeiro dia que ele chega. Dá um norte para ele, porque o processo seletivo ele é apenas uma parte. Sim. Foi entregue uma boa pessoa, foi bem selecionada, a integração. E tem custo, né? Exatamente. Integrar, mostrar para a pessoa a primeira, a felicidade da empresa em ter essa nova pessoa ali dentro, tudo. Então esse é um dos pontos. Tem empresa que negligencia, tipo, chega, tipo assim, ó, toma que o filho é teu. Aí a pessoa fala assim, oi? Isso é difícil, é complicado para a pessoa lidar. Tem gente que fala assim, beleza, é o filho, tá, onde é que tá a lata do leite, eu vou dar o leitinho para ele e faz a coisa acontecer. Mas isso não é regra. Segundo aspecto, e esse eu falo, cara, isso acontece? Acontece. É a pessoa nova ser sabotada por alguém que já está na empresa há mais tempo. Ah, sim. Sim. É triste de ver, Fernando. Mas é comum, né? É comum. É comum. Por incrível que pareça, é comum. E aí tem um detalhe importante. E vale destacar. Normalmente, empresas de patrões, elas fomentam mais a sabotagem. Por quê? De acordo com a mentalidade. Ele não quer a mudança, né? Exato. Então, tipo assim, eu sempre costumo dizer, né? Eu falo, toda empresa, ela é reflexo do seu criador. Eu não gosto de chamar do seu dono, do seu idealizador. Ah, mas é uma SA. Em algum momento essa cultura foi implantada por alguém. O alfa, E ela veio- o alfa repercute, né? É isso. O alfa repercute. E tem empresa que não entende muito. Ele quer, eu queria que fosse uma equipe assim, eu queria... Migão, veja bem, o negócio é que você que emana. Você É que bem dá isso. o tom na coisa. É isso. Né? Ou então contrata alguém muito especializado, com alto padrão, e aí você dá o tom para ele dar o tom. Se você não quer mais, não tem paciência, não quer mais tempo, não tem mais Exato. idade, não tem mais saúde, não tem mais... Né? O alfa dá o tom, né? Então é coisas que a gente vai enfrentando. Vou virar uma chave aqui, Ronaldo. Vira. Virando uma chave aí, a gente vai embolando tudo aqui, fazendo... Eu não falei do terceiro. O terceiro, desculpa, por favor. O terceiro é o desvio de função. Então não vou nem entrar no detalhe, que só isso já diz tudo. Isso aí é BO mesmo? Cara, e o cara acontece? chega para um negócio... E muda. Aqui vai ser analista financeiro. Quer um exemplo? Vamos Daí falar. daqui a pouco, conta aí. Vamos falar de empresas familiares de Sinop. E as pessoas não se dão conta, Fernando. E a gente aqui, você atende pessoas que às vezes estão trabalhando. Ali eles abrem o coração. Eu falo, se o empresário, a pessoa séria, ouvisse um pouco, com humildade, empresas de consultoria, profissionais de recrutamento, psicólogos e atuam com qualquer profissional sério, não estou dizendo amador, profissional sério de recrutamento, e falar qual é a maior lamentação das pessoas. Fernando, por incrível que pareça, nem sempre é salário. Às vezes ele ganha um salário legal. Mas isso que a gente fala de desvio de função é, por exemplo, foi contratado para uma coisa. Aí o cara tem fazenda, tem qualquer outra coisa. Ele começa a direcionar a atividade pessoal. Eu já tive pessoas de dizer, eu tinha que levar o cachorro no pet, eu tinha que ficar pagando conta particular Quer da no pessoa. sítio levar trato pro frango. Tudo. Ronaldo, mas então significa que eu pago a pessoa, ela não pode fazer? Ela pode fazer.
mas combine isso antes. É. Diga, olha, eventualmente eu vou precisar que você faça isso, tudo bem para você? Topa. Como diz o ditado, combinado não sai caro. Combinado não são caros. O problema é a pessoa contrata para fazer uma atividade, contratei um auxiliar administrativo para cuidar disso, e depois ela joga uma carga pessoal. É desvio de função. Total. Entendeu? Então, esse é o terceiro motivo que normalmente dá errado. Ah, isso aí é peculiar. Então, é o desvio de função. Exato. Primeiro, né, a falta de um processo de integração. A ausência da integração. Exato. O segundo, sabotagem por um colega mais antigo da empresa, que sabota informações, tudo. Ou seja, eu vou fazer de tudo para dar errado você ser demitido. Por quê? Porque aqui mando eu. Mais ou menos assim. E aí o terceiro, desvio de função. Muito peculiar. Ronaldo Carneiro, o que é sucesso? Boa pergunta, Fernando. Engraçado que nós refletimos sobre isso diariamente. E assim, não tem uma definição clara. Para mim, Ronaldo, eu não vou dizer que isso é... Não, para mim, Ronaldo, eu acredito que o sucesso, ele não tem uma definição clara. É importante a pessoa saber o que é sucesso para mim. E aí vem um detalhe importante que se vende a ideia de que ter sucesso é chegar num alto cargo numa empresa, é conquistar uma posição social relevante, é ter dinheiro, é andar num carro de marca. Tá, mas quem disse que é isso? Isso pode ser sinal de sucesso para uma pessoa, mas de repente não é para outra pessoa. E aí para essa pessoa que de repente, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem um viés para o social. Ele gosta de se doar. Nós poderíamos dizer, por exemplo, várias lideranças religiosas que abdicaram de ter em prol de ser. Seria justo a gente rotular essas pessoas e dizer, elas não tiveram sucesso? Então eu acho que a pessoa tem que ter essa clareza para ela. E aí às vezes a pessoa pode falar, Ronaldo, mas eu não sei ainda. Excelente. Comece a buscar. Comece a buscar o que é sucesso para você. Porque pode acontecer o que aconteceu comigo lá atrás. Que eu entendi aos 25 anos que não seria talvez o sucesso para mim continuar. Eu digo sempre, eu falo, agora em março eu teria feito 30 anos no Exército. Estaria caminhando para aposentadoria. Mas eu falo, puxa, eu ainda tenho que ralar para ganhar o dinheiro no final do mês. Mas eu fiz uma escolha que eu entendi que talvez eu não teria o sucesso que eu imaginava que era o sucesso para mim. Ligar seu propósito também, né? Exato. Clareza de propósito. Exato. Então, o que eu entendo como sucesso, a pessoa precisa olhar para si e entender o que é sucesso para mim. E aí definir as suas metas e trabalhar em prol disso aí, entendeu? Que está muito ligado ao autoconhecimento e que é onde a maioria das pessoas hoje ignoram. Elas ignoram o autoconhecimento. A pessoa que tem uma empresa, ele ignora, ele nem sabe por que ele tem uma empresa. Está faturando, ele tem resultado, mas ele nem sabe por que ele está ali. É por uma circunstância. Exato. Aí ele quer que o colaborador que ele contratou saiba o que ele está fazendo ali. Espera um pouquinho, mas se ele é dono da empresa, nem ele sabe o que ele está fazendo, como é que a pessoa vai estar? Então eu vejo assim, independente da idade, da classe social, de quanto a pessoa ganha, ela precisa parar e buscar isso aí. Ah, é uma busca que encontra do dia para a noite? Não. Ela vai perseguir essa busca. E aí o legal é que é o seguinte, à medida em que ela vai caminhando, ela vai avaliando. Poxa, mas eu sinto que eu tenho um certo nível de sucesso. E aí traz uma realização para ela. E ela vai seguindo em frente. E é o que eu vejo o seguinte, que dá o combustível para a vida. É o combustível da vida. Tão importante quanto a linha de chegada é a caminhada que se faz. É isso aí. Às vezes até melhor, né, Fernando? A caminhada, entendeu? A caminhada faz muito diferença. Como você avalia essa paisagem, né? Como você trata essas conexões. Então faz toda a diferença mesmo. Eu tava falando aqui agora assim, várias borbulhando, né? Borbulhando de perguntas e tudo. Falei, qual que é o encaixo ali? Qual que é o encaixo aqui? Você nos artigos, nas suas leituras, nas pesquisas de clima organizacional, nas pesquisas de conhecimento interno, você acredita que a questão da comunicação, a comunicação interpessoal, a comunicação dentro da empresa, entre os departamentos, os setores, os núcleos, é um elemento muito sério dentro do resultado? Não estou falando só de sinergia, que aí seria notório, mas do resultado na ponta ali daquela empresa que às vezes está padecendo por vários outros BOs, que a comunicação é um item vital. Fernando, eu diria que não é sério e não é vital. É crucial para o sucesso ou fracasso ou insucesso da pessoa. Por quê? Nós somos pessoas relacionais. O ser humano ele não foi feito para viver só.
Ele foi feito para ter esse convívio social. E aí tem uma questão que a gente trabalha muito, né, nas empresas, você também na tua área de atuação trabalha muito, que é o quê? Às vezes as pessoas julgam o outro pelo que ele entende que é certo, pelo seu perfil de comportamento. Tem pessoa que ela é mais retraída, ela é mais quieta. Sim, E tem pessoa que é mais extremamente comunicativa. Independente do perfil de cada uma, eu falo, a comunicação, ela faz total diferença na vida das pessoas. Eu diria o seguinte, sem medo de errar. O sucesso profissional, ele está muito ligado em como a pessoa sabe transmitir aquilo que ela pensa. Entre o emissor e o receptor tem um caminho. Que se a pessoa não souber como ela vai transferir essa comunicação, entendeu? Vai bagunçar. Perfeito. E aí nós temos hoje uma comunicação que eu falo assim, ela é de extrema relevância nas empresas, que está ligada a conflitos. Toda empresa, quando a gente vai fazer um recrutamento, eu falo o seguinte, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem um problema, não é? Sim, você precisa de um dinheiro para pagar teus boletos no final do mês, né? Exato. A empresa tem um problema. Ela precisa de alguém para resolver algumas atividades lá. Se você for a pessoa que chega lá e resolve o problema dela, ela vai resolver o teu. Simples assim. Empresa não é legalzinha e quer alguém para pagar um salário para pagar as contas no final do mês, não. Ela quer alguém que resolva o problema. Resolvedor de problema. Exato. Ele quer um solucionático e não um problemático. É isso. É a pessoa que, tipo assim, para cada problema ela vai buscar uma solução. E não o inverso. Eu pergunto para cliente, se você é solucionático ou problemático? Ah, eu sou muito problemático, então. E nisso eu falo, Fernando, se a pessoa não tiver essa ideia de mediar um conflito, uma comunicação truncada e se ver como um elo para resolver isso é habilidade de comunicação. Se tem uma coisa que eu falo assim, sem medo de errar, com alguém que eu falo assim, que vem se dedicando a estudar o comportamento humano das pessoas, o que leva a pessoa a ter um resultado crescente e positivo na carreira profissional. Legal. Eu digo para você, sem medo, se ela não aprender a se comunicar, dificilmente ela vai conquistar o objetivo. E detalhe, saber se comunicar não é ser tagarela. Pode falar poucas palavras, mas fala poucas palavras de maneira inteligente. E aprenda a fazer perguntas, entendeu? Isso é fundamental. O que as pessoas às vezes pensam, não, eu preciso só responder. Tem resposta. Não, aprenda a perguntar. Método socrático. É isso, entendeu? Ó, comunicação, Mecom Brasil, cursos, treinamentos, Rebeca Vieira fazendo merchan. Ronaldo. Time de futebol. Cara, curiosamente eu falo, quando eu era criança, Fernando, eu era santista porque todos os primos da mesma idade minha eram santista. Lá nos meus 12 a 14 anos, né? Aí no momento eu me perguntei, tá, quem é a escalação do time? Ah, eu nem sei. Aí eu falei assim, então por que eu tô torcendo? Aí eu acabei assim, distanciando. Hoje, pra ser sincero, eu não tenho um clube, né, específico de estimação. Não tenho o hábito de acompanhar futebol. Acompanhei, eu acho que os jogos da seleção até um tempo atrás. Hoje, não tenho muito. Perdeu o encanto. A seleção também, né? A seleção perdeu muito encanto. Muito, Fernando. O mercenário, tal, não é mais não. Perdeu. Então aí eu me desliguei, eu falo assim, né, do universo do futebol e tudo, né? Até porque eu falo, como esporte, eu sempre fui adepto a artes marciais. Então, era um esporte diferente. Aí sim. Então, eu acabei não tendo afinidade, né, com clubes específicos. Tá fazendo alguma atividade esportiva? Não. Prática atividade física e tal? Cara, não. Nada? Preciso fazer. Mas nada? Não, nada, cara. Nem é judô que você faz? Não, eu fazia taekwondo. Taekwondo. Eu me formei no taekwondo em 1995. E por que não faz hoje mais? Cara, sabe aquele descuido que você vai deixando pra depois? Não tem nada que impede. Quando você pode começar? Tomar atitude. Semana que vem. Que dia? Que dia? Segunda. Que horas? De manhã, 7 da manhã. Compromisso aqui! Legal! Cara, no fundo do meu escritório tem um gancho pra pendurar um saco de pancada. Eu já pensei várias vezes. Falei, pra eu não me fraturar, não sabe, lesionar nas academias, tudo, eu vou comprar, vou colocar e vou tentar um boxe aqui. Não de se enganar, não. Vai lá e paga o cara, que se você não pagar, você não vai, cara. Tem que ser igual eu na academia. Eu pago o personal, por isso que eu vou se te falar antes. Cara, e você falou uma coisa engraçada. Cada pessoa tem um gosto, afinidade por um esporte. A gente falou aqui antes, o beach tênis. Muda a vida. O futebolzinho, o cara beach que gosta do futebol. É segredo, não mais. Sabe? Então assim, tem várias, né? Arte marcial, e eu percebi, legal demais, cara. Poxa, não é legal pra ser demais. Competitivo. Não, mas é pela atividade, né? Exato. Massa, segunda-feira, 7 horas. Tem que procurar. Vamos validar isso. A sua mamãe mora lá em Dourados ainda? Como é que é? Perto de Dourados. Ela mora em Nova Alvorada do Sul, que é uma cidade que fica entre Dourados e Campo Grande, a capital. Nova Alvorada do Sul é onde minha mãe mora. E você tem quantos irmãos? Nós somos em 7 ao total. São 6 homens, né, e uma menina. Uia. Então eu sou o terceiro, né? A minha irmã, né? Eu tenho um irmão caçula, aí tem a minha irmã e sou eu. E depois eu tenho mais 4 acima de mim. Mas que vem mais velho. Pra cá só você? Tem eu e tem um irmão mais velho que eu que mora em Santiago do Norte.
No Mato Grosso, então, só os dois. Ele é mais corajoso que Mais. Em Santiago do Norte? Santiago mas desde do quando? Norte. Lá vai ficar bom, cara. já Só tem que vai uns tempo. 15 anos ainda. Tem tempo, Fernando. Uns 15 Ele anos. veio porque ele gosta mais do É ambiente a mais natural. 242 que tem que sair lá, né? Eu não sei o nome É, da rodovia. Você pega 242. ali em Sorriso, né? E É, anda ali passa o Biratã e 200 vai pra poucos, lá. Isso, Nessa. 200 e poucos quilômetros. Vai ficar rico, né? mas tem que Eu fui esperar uns uma vez 20 lá. anos ainda. Tô devendo uma visita pra ele. Tem que ir lá passar um fim Lá de semana tem o com ele. Caçula. O Caçula é o dono de tudo lá. É o pioneiro lá, o desbravador. Chama Caçula o cara. Legal. Que massa, Ronaldo. Então tua mamãe mora lá ainda lá. Mora lá, né? E você tem uma filha? Tem um casal de filhos, né? Uma Tem o menina Gui, e um menino? Exatamente. Eu já sou avô, cara. Eu tenho o Gui, que tem 23 anos, casado, né? Aí eu já sou avô. O Arthurzinho, que vai fazer 2, e o Miguelzinho, que quase 1 ano. Então tem o casal de neto. E tem a Grazi, que é a minha filha também, com 22 anos. Essa mora com a gente ainda, é solteira. Né? Essa Só um casal. mora aqui. Sim, mora em Sinop. E o teu menino? Mora em Santarém. Uia, cara, Santarém. Santarém. E a patroa Mora aqui, sim. ela trabalha mora aqui. com o quê? Trabalha na prefeitura. Na prefeitura. Isso, né? Legal. Ronaldo, tava falando que eu aguentando aqui, nós vamos pra reta final aqui, mais alguns minutinhos, mas eu tenho que perguntar um negócio pra você, sério. Vai lá. Você caminhando então por um bosque feliz, saltitante, mas você já velhinho, bem velhinho, cabelo já nevoado, os passarinhos cantando, e você indo pelo bosque tocando as músicas dos passarinhos, tocando músicas dos anos 70, bem orquestrado. E aí você vai andando e olha para trás e tem a sua mãe. E você fala o que para sua mãe? Cara, você falou uma coisa, Fernando, que eu reflito há um tempo atrás, e isso me faz lembrar uma vez que o ano passado, 2022, eu estava indo para São Paulo, estava na Washington Luiz dirigindo um domingo de manhã, exatamente domingo, Dia das Mães. Eu tinha uma agenda de trabalho lá e eu gosto muito de dirigir. Eu falo, a rodovia me faz muito bem para refletir, entendeu? Organizar pensamentos, enfim, eu gosto muito disso. E aí eu estava pensando, era Dia das Mães e tudo, né? Depois de ter cumprimentado minha esposa, né? Minha sogra, aí mandei também um áudio para minha mãe. E eu me lembro eu chorando, dirigindo, claro, com segurança, né? Porque eu olhava para frente, estava seguro, né? Segurando o celular, olhando para frente, apesar de não ser correto, cometendo uma infração ali, mas enfim. De leve. Sabe aquela coisa que você fala, eu tenho que fazer isso agora. Sim. E aí eu falei assim, vale a multa, porque eu estava numa velocidade de segurança, enfim, falei, vale a multa, né? E gravei. E aí é exatamente o que eu disse à época que eu diria hoje. Eu falei assim, mãe, quando a senhora olhar no espelho, eu quero que a senhora tenha uma coisa clara na sua vida. Quando a senhora olhar no espelho, com seus cabelinhos brancos, a minha mãe já tem acho que quase 80 anos, a senhora olha e fala assim, Maria, você cumpriu o seu legado. Você foi uma grande mãe. Entendeu? É exatamente o que eu falaria hoje, Fernando. Se eu olhasse para trás, independente da idade da minha mãe, eu diria para ela quão grandiosa ela foi como mãe, os valores que a gente carrega hoje. Eu falo, eu aprendi isso com a minha mãe, de não desistir, de ir em busca dos sonhos e tudo, entendeu? E é isso que eu diria para ela. Mãe, obrigado por ter acreditado e por tudo que a senhora fez. Eu não pediria para fazer nada diferente do que o que a senhora fez. É isso que eu diria para ela hoje. Massa, massa. Ronaldo, você está à frente aí, ajudando a coordenar um evento que vai acontecer no mês de... Maio, final de maio. Maio, final de maio, que é com o Geraldo Rufino, que é hoje o principal, o nome mais requisitado, mais ascendente, um case de sucesso na área de palestras de inspiração, de gestão de empresas, o catador de latas, né? Da lata... montou do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo. Que ele fala. Fantástico, e você está ajudando aí, pilotando esse projeto. Conta um pouquinho para nós aí, faz um merchan aí da parada. Aí vai ser primeiro, quando? Onde é que vai ser? 26, 27 e 28 de maio, aqui em Sinop. Então é um evento que começa numa sexta-feira, é uma imersão, começa numa sexta-feira às 17 horas, ali no Amazonic, e aí termina no domingo às 18 horas. Sendo que a partir do sábado, das 8 da manhã até o domingo às 18, é imersão no Via Hotel, é onde as pessoas vão ficar alojadas, entendeu? Durante esse período. Mesmo as pessoas sendo de Sinop, Fernando, a gente costuma instigá-las a se permitir vivenciar a experiência no hotel. Fala, Ronaldo, mas eu moro aqui perto, não faz sentido. Tá, em partes. Por quê? Quando a pessoa sai de um evento desse de imersão e vai para casa, ela desconecta.
Então, quando ela volta, ela precisa de um tempo para conectar. Sim. Ao final do evento, ela perde um pouco dessa conexão, de que aqueles que ficam realmente, né, no hotel, então ele não... Por quê? Você encontra alguém no corredor, você está falando do que está acontecendo, você encontra alguém no café da manhã, você está falando, então a experiência ela é bem melhor. E eu conheci o High Level, né, numa edição em São Paulo, o ano passado, em outubro. É um evento que nasceu em agosto de 2022, da família Rufino, entendeu? E o engraçado é que, assim, o que me chamou a atenção nesse evento, e daí, Fernando, que a gente falou, puxa, a gente precisa levar isso para Sinop. Ele é um evento que ele compartilha inovação, gestão e negócio, produtividade, pessoal, sabe? É muita coisa compartilhada, ciência, tecnologia, tudo. A diferença é que tudo isso conectando com o humano. Então você vê, eu falo, mentores ali, pessoas compartilhando literalmente a sua trajetória de vida, mas que quando ele desce do palco, ele senta na mesa com as pessoas que estão participando e ali ele é um ser humano igual ao outro. Então não tem aquela diferença entre o palestrante ou o mentor é uma estrela, terminou, ele vai embora e você não tem acesso. Não. Durante todo o tempo você está ali junto. E tem algo em especial que eu falo que no Geraldo chama a atenção, eu aprendi a respeitá-lo. Eu conheço ele desde 2015. Quando eu li o livro que você citou, que é O Catador de Sonhos. E aí eu tive a oportunidade, nessa viagem que eu fui para São Paulo em maio do ano passado, de conhecê-lo pessoalmente. Assim, ele é uma pessoa, eu falo, humana. Sensacional. E isso chamou atenção e resultado. A gente participou já de 2 eventos deles, eu falei, vamos levar isso para Sinop. Então, por conta desse jeito de ser do Geraldo Rufino, quem acompanha ele nas redes percebe, ele é aquilo, ele não é diferente, ele literalmente é essa pessoa. Nossa. É muito legal, um case de inspiração para quem busca inspiração, ressignificado, conhecimento. Daí um evento Prime. Ronaldo Carneiro, fala seu Instagram. @Ronaldo Carneiro 74, ano de nascimento, né? Fiz 48, a idade de Sinop, né? Eu faço aniversário com Sinop. E o da empresa? A Aquila RH Recrutamento, que é @Aquila RH Recrutamento. Símbolo do nosso programa são as meias. Cada um recebe de uma forma inusitada, diferente, porque é o passo a passo. Né? As meias significam o passo a passo que a gente tem que ter para subir a montanha, porque a montanha é feita para subir aos passos e não aos pulos. Então isso aqui é um mimo para você. O acordo é que você vai usar e vai fazer a foto mandando para nós, colocando no Instagram, no Story, mandando para nós que você está usando. Com certeza. Você é uma de Star Rosa, bem diferente. Poxa, que legal. Você sabe que eu faço coleção de meias, né? Então todo mundo tira sarro, mas a meia é essa simbologia, na verdade, legal, por força do passo a passo. Obrigado por você ter vindo. Fernando, obrigado a você tenha gostado pelo convite. Estive aqui com o Ronaldo Carneiro, essa figura ilustre, um fazedor de Sinop, empresário, dirigente de entidade social, está aí à frente desse evento importante e está com a empresa à disposição de todos aí para fortalecer network e tudo mais. Ronaldo, obrigado, conte com a gente aqui sempre. Obrigado você da mesma forma, Fernando. Tamo junto sempre. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Tem de tudo pra sua casa, pra cozinha, pro banheiro, pra sala, área de festas, preço baixo o ano inteiro. Lançamentos, novidades, o melhor pro seu projeto. Vem falar com a nossa equipe, tem de tudo do piso ao teto. Tem de tudo, tem. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você.
você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína é pra mim e pra você a qualquer hora. Quitubaína.